Olá, a gente está voltando aqui para dar continuidade às orientações sobre noções de aconselhamento aqui no nosso curso. E é muito importante ter você com a gente. Espero que as outras aulas já tenham trazido para você algum conteúdo que produza reflexões suficientes para que você possa ir aperfeiçoando. Talvez aquilo que você já tenha feito, ou já faça, ou que deseja ter a alegria de fazer. Então, eu queria, nessa aula, parar para falar um pouquinho sobre o conselheiro e o aconselhado, tá? São duas figuras que estarão envolvidas de maneira direta no aconselhamento. Não existiria aconselhamento sem o conselheiro e sem o aconselhado. É ponto pacífico, né? Elementos básicos para que o aconselhamento ocorra. Mas existem fatores que eu gostaria de trazer à memória ou apresentar a você. Em muitas situações, o aconselhamento ele desenvolve um processo que pode ser nocivo tanto para o conselheiro quanto para o aconselhado. É o que na nossa aula você vai ver que eu chamo de efeito esponja. É quando o aconselhado ele quer pura e simplesmente tirar as situações às quais ele se encontra envolvido e o conselheiro nem sempre de modo assim consciente vai se tornando uma esponja. Ele vai absorvendo as situações que são trazidas para ele. Então é possível que, principalmente na questão das emoções, isso tenha um peso muito significativo, porque, em geral, as pessoas que vêm e que desejam receber aconselhamento trazem emoções ou muito afloradas ou profundamente mexidas, situações que para elas têm sido assim muito difíceis delas administrarem, mas elas procuram trazer para o conselheiro essa condição emocional. E qual é o problema em relação a isso? É quando o conselheiro começa a absorver isso, interiorizar essas emoções de modo muito próximo. Quando a gente aconselha, é importante que a gente consiga fazer uma razoável separação entre as emoções que são trazidas e como a interpretação dessas emoções em nós vão funcionar. Acontece em algumas situações que o conselheiro já vem com as emoções afloradas, abaladas, enfrentando alguns problemas que para ele não são simples, que talvez ele precisasse ser aconselhado. Importante também te dizer que o conselheiro também precisa de aconselhamento. Às vezes a gente acha que a nossa posição ela é imune a enfrentarmos algumas situações que a gente precise dialogar com alguém sobre questões pessoais. Não. E em muitos casos as nossas emoções elas estão sofrendo abalos, ou por problemas familiares, ou por alguma situação de perda que nós tenhamos enfrentado, algumas condições relacionais que a gente está vivendo. E é importante você perceber onde é que está o teu limite para poder ouvir e interpretar e não permitir que essas situações entrem na sua vida de uma maneira muito forte, muito pesada e que dificultem como você vai se relacionar nesse processo de aconselhamento. Então, esse efeito esponja ele tem algumas possibilidades. Eu gostaria de falar um pouquinho disso com você aqui de maneira breve. Na aula a gente vai ver isso de uma forma mais acentuada. Primeiro, quando as nossas emoções estão muito afloradas, é muito fácil que você se comova e passe a chorar. As lágrimas, em muitas situações, é a forma não verbal da gente expressar o que a gente gostaria de falar. Tem dificuldade de falar, não sabe como expressar, não tem condição de fazer isso ali naquele momento, a gente termina chorando. É assim que funciona. E um conselheiro que ele vai estar muito sensível
a esse momento, talvez ele precisasse rever como isso vai ser feito por ele, porque pode ser que isso traga para a vida do aconselhado muito mais dificuldades do que a gente imagina. Então é importante que você comece a observar como isso tem sido vivido por você. Está muito sensível, está muito difícil de lidar com situações de dor, talvez não seja um bom momento para aconselhar. Mas é possível aconselhar mesmo assim? Sim, mas você não pode se tornar uma esponja, absorver o que está sendo trazido para você. É possível que na vida tanto do aconselhado quanto do conselheiro tenham acontecido momentos de tragédias que geraram uma devastação na maneira como a pessoa se comporta ali naquele instante. Então são histórias muito parecidas com as suas e que podem fazer você reviver esses momentos. Cuidado para você não se tornar uma esponja nesse processo, né? Em geral, a gente ouve que assim, os conselheiros atraem pessoas com problemas. Na verdade, gente, todo mundo tem problema. Algumas não conseguem dar conta dos problemas que tem. O próprio conselheiro tem seus problemas. E que, como eu já falei, possivelmente ele também precisaria ser aconselhado. Não é porque você aconselha que você não precisa do conselho de ninguém, nem de orientações que façam bem ao seu coração, à sua alma e que permitam você ter uma direção que vai ser centrada na palavra e que te oriente da maneira correta. Mas cuidado, porque se você se sente um imã para gente com problema, você vai se permitir viver sob esse estigma. Então, muito cuidado, e nem só pessoas que aparentam ter problema precisam de aconselhamento. Uma boa parte das pessoas, independente delas demonstrarem ou não, elas precisam ser aconselhadas. É importante você perceber como é que está a tua paz interior. Você, como conselheiro, para poder orientar o outro, precisa estar em paz. Quando a gente está vivendo momentos assim muito sobrecarregados, difíceis, não é um bom momento de estarmos aconselhando alguém. Muito critério para que o aconselhado não coloque você em dificuldades. O que ocorre nesse processo de transferência e que o conselheiro se coloca meio que como uma esponja, né? A pessoa traz a dificuldade, coloca diante de você, você no afã de querer ajudar, se posiciona como se você resolveu o problema para ela, e ela simplesmente deixa o problema com você e vai viver a vida dela. E aí você de repente está ali administrando situações que você simplesmente não terá condições de dar conta. Às vezes o processo de aconselhamento ele se torna muito difícil justamente por causa disso. Há conselheiros que se posicionam como se fossem a solução do problema. O aconselhamento é uma ponte entre a pessoa e Deus, é um direcionamento para que a pessoa ouça a voz do Senhor, mas o conselheiro ele não é um indivíduo que trará soluções aos problemas dos outros. Talvez você não tenha conseguido resolver nem os seus direitos ainda, e se colocar nessa condição será certamente uma proposta inadequada, tanto para o aconselhado quanto para o conselheiro. Então, cuidado, porque talvez você já esteja cansado de estar sempre tentando resolver os problemas de todo mundo. Às vezes as relações mais próximas, né, familiares, já trazem esse peso. E ocorre muito do conselheiro ser alguém que ele está acostumado a ouvir, conversa com ele, e essa transferência de responsabilidades vai gerando uma profunda sobrecarga na sua maneira de ser, de estar, de viver. E esse processo, às vezes, ele termina se tornando um elemento adoecedor na vida do conselheiro. Então, você vai para poder ajudar alguém e termina adquirindo uma condição
que vai ser difícil para você administrar a sua vida junto aos problemas que foram trazidos, para poder encontrar alguma maneira de ajudar a pessoa que você está aconselhando. Cuidado para você não se transformar nesse objeto em que a absorção dos problemas que foram trazidos para você se tornaram elementos de dor no seu coração, de dificuldades para você. A proposta fundamental do aconselhamento é que tanto o conselheiro como o aconselhado estejam vivendo tempos de equilíbrio. Você trazendo esse equilíbrio para a vida do aconselhado através da palavra do Senhor, de orientações coerentes, de boas palavras que se fundamentam na Bíblia, mas que são ungidas pelo Espírito Santo de Deus, mas que não permitem que se transformem em você elementos e situações que tragam dor e profunda ansiedade, dificuldades grandes aí, para você poder fazer o aconselhamento da maneira correta. Então, muito cuidado, porque às vezes nós temos excelentes intenções, mas o resultado disso na nossa vida se torna um problema ainda maior. Então, eu gostaria muito que você pudesse parar para refletir como é que você se sente, se comporta e lida quando problemas chegam até você e você não tem condições de dar conta da maneira que você gostaria. Às vezes para a gente é muito frustrante isso, mas é importante a gente saber quais são os nossos limites e até onde a gente pode ir em relação a ajudar no processo de aconselhamento. Parta do princípio em que você é uma ponte entre essa pessoa e Deus. E ela não pode atravessar a ponte sem que a ponte esteja suficientemente segura para que ela possa chegar até lá. E se eu não aconselhar, Deus vai fazer do mesmo jeito, mas o privilégio da gente, como conselheiro, é saber que Deus pode nos usar para que essa pessoa tenha um real encontro com Ele, mude situações na sua vida que precisam ser tratadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Em momento algum, essa condição pode ser substituída, mas é muito importante que você se preserve suficientemente para que o seu comportamento, as suas atitudes não se tornem adoecedoras para você. Não assuma a responsabilidade que você não possa dar conta. Não se permita ficar sobrecarregado com o processo do aconselhamento. Procure ter a melhor saúde emocional e afetiva que você puder. Está sentindo dificuldades no momento? Dá um tempo, não precisa ficar aconselhando sem que você se sinta em condições reais de fazer isso. É muito importante que você se preserve, se sinta bem e possa ser um instrumento abençoador para a vida de quem vai ter esse contato contigo. Não permita que você se torne um elemento de absorção de dificuldades e problemas que são trazidos até você. Essas questões a gente coloca diante do Senhor em oração, pede para que Ele intervenha, leva o aconselhado a buscar ao Senhor também. Você não assume a responsabilidade de orar por você. Você certamente já ouviu a respeito de pessoas que pedem oração para as dificuldades que elas passam, mas elas mesmas não oram sobre seus problemas, porque fulano está orando por mim, alguém assumiu essa responsabilidade. Então é sempre bom você ter um período de oração com e por seu aconselhado, mas que você possa despertar nele também esse desejo de buscar o Senhor em oração, porque em Deus existem soluções. Para Ele não há impossíveis e Ele pode trazer todas as soluções que a pessoa está procurando. Então é muito importante, não se deixe enfermar no processo de aconselhamento. Rogo ao Senhor que o seu coração seja ricamente abençoado por Ele, você permaneça muito saudável para o louvor da glória de Deus.
um aconselhamento saudável e abençoador, tanto para o conselheiro quanto para o aconselhado. Fique com Deus.